Olá, amigos e amigas, mais uma Hora do Café. Um papo informal sobre temas do momento. Hora do Café é um tempo para a gente refletir e conhecer. Sabe aquele papo polêmico ou não? É aqui. Vamos tomar um café especial? Hoje, com a nossa convidada, Nathalie Patrício. Ela é uma especialista na área de marketing, mas ao invés de a gente, como o nosso papo é sempre formal, Nathalie, ao invés de eu ficar me apresentando você, você vai fazer a sua autoapresentação para os nossos convidados. Show de bola, show de bola. Como o professor Armando falou, eu me chamo Nathalie Patrício, trabalho com produção de vídeo, que também está dentro do marketing já há mais de 11 anos. E quando o professor falou desse tema que a gente vai comentar hoje, é muito interessante porque ele tem um fundo marqueteiro ali na essência, na veia dele. Não significa que a gente precise concordar ou não. Isso é muito interessante, é um prazer enorme estar aqui. Então, pensou em produção de vídeo, pensou em marketing, publicidade, pode pensar no meu nome também. Exatamente. Vamos lá. Bom, meus amigos, o que eu quero dizer é o seguinte, como isso aqui está sendo gravado, você vai poder fazer perguntas depois, tanto eu como a Nathalie, vamos poder responder. O tema de hoje é como fazer amigos. E tudo surgiu, basicamente, numa história que eu preciso contar antes, para que a gente coloque, porque, de repente, o que o Armando está falando, Armando e Nathalie, para como fazer amigos num vídeo, num bate-papo informal, mas que tem todo um fundo de organizações. Eu participo de um grande grupo no LinkedIn de profissionais da área de recursos humanos e que eles se identificam como Somos RH. Para vocês terem uma ideia, eu até anotei, são 358 mil pessoas que fazem parte desse grupo. Dessas 358 mil pessoas, a interação não é tão grande assim, mas alguns dias atrás saiu um post, que eu não vou identificar a pessoa, porque não vale a pena falar da pessoa, mas vale a pena dizer o seguinte. Dentro desse grupo saiu a seguinte frase. Como fazer inimigos? Com interrogação. Como fazer inimigos? E algumas afirmações que eu vou ler para vocês e nós vamos comentar que esse é o nosso bate-papo. Seja sincero, inteligente, elegante, honesto, bem-sucedido e feliz. E você verá. Aí, Nathalie, e eu acho que aí o que me assustou foi que o número de pessoas que interagiu foi muito pequeno, mas desse número de 1.300 e poucas pessoas que interagiram, 1.208, ou seja, mais de 90%, concordaram com essas afirmações. Isso estando numa área de RH, me assustou. Podia estar em qualquer outra área, podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas numa área de RH, pessoas que falam de comportamentos, que mostram com relacionamentos dentro das organizações, ter este tipo de comportamento me preocupou. Então eu resolvi provocar vocês e provocar a Nathalie e dizer o seguinte, como fazer amigos? Exatamente, exatamente. E assusta um pouco, na verdade, né? Porque a gente fala muito... no marketing existem empresas que estão ligadas ao que a gente chama de sistema B, que é elas retornarem para a sociedade o que elas já ganharam, digamos, durante anos. Então, tem algumas marcas muito grandes que participam desse sistema B. E é isso que você comentou, lida com pessoas, né? Onde, até mesmo como o professor sempre fala, utilizam termos em inglês e tudo mais para explicar coisas que seriam simples, como soft skills. Dentro do RH, eles pedem essas habilidades e dentro de um grupo de RH tinha ali o como fazer inimigos. Então, não faz muito sentido
mas pensando como uma estratégia de marketing, de certa forma ele acaba funcionando. Exatamente. Agora, é uma coisa interessante que eu gostaria também que você veja. Eu vejo que algumas vezes existem algumas estratégias de marketing chamando a atenção pelo lado negativo. E que eu espero, eu não sei se eu estou errado, você pode ajudar a gente a entender, é que a pessoa busca leads, né, que chama assim. E uma vez que aquelas pessoas se identificam ou não com aquilo, né, é uma forma de você fazer um contato naquilo que a gente chama funil de vendas, etc. Exato. E tal, né? Mas nesse caso eu acho que o tiro foi no pé, porque fez muito mal dentro de um grupo de RH eu dizer que estou fazendo inimigos com algumas coisas que depois eu vou comentar uma por uma e gostaria que você comentasse. Mas essa história aqui de buscar o leads por uma coisa negativa ainda funciona. Infelizmente, dentro do marketing ainda funciona. Existem muitas empresas que elas estão se tornando humanas, estão aprendendo a se tornar humanas. Então, aceitar diferenças e tudo mais. Mas ainda existe o ego, digamos assim, dentro do marketing. Então, as pessoas ainda se atraem por aquilo que, de certa forma, é violento. Então, esse marketing que já não é tão aceito, ele ainda funciona, ele ainda é efetivo. Então, tem marcas que, inclusive, utilizam, nem que eu tenha que atrair os meus clientes pela raiva, mas eu preciso atrair os meus clientes. Não é o certo, não é o ideal, não é o marketing que eu concordo, não é a forma que eu trabalho, mas é ainda uma parte do que funciona. Então, assim como a maioria das pessoas curtiram, acharam aquilo interessante e de fato realmente pode ser o que elas tenham dentro delas, de que se elas tiverem, por exemplo, sucesso, elas vão criar um caminho de inimigos, a gente sabe que não é 100% verdade. A gente sabe que não é 100% verdade, mas ainda assim esse tipo de marketing ele acaba funcionando porque atrai essa ira dentro da própria pessoa, esse ego dentro da própria pessoa. Nós tínhamos, uma coisa, agora eu vou voltar um pouquinho na minha época da idade um pouco menor, um pouco mais novo do que você. Eu morava em São Paulo, e em São Paulo tinha um jornal chamado Notícias Populares, que era um jornal tipicamente que só falava de desgraça. Eu só até brincava que se espremesse o jornal, escorria sangue. E vendia barbaridades. Tinha gente que todo dia tinha que sair de casa e comprava Notícias Populares. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo que essas coisas podem mudar, podem e devem mudar. E se tratando de um grupo de recursos humanos, aí fica pior. Né? Então, por isso que eu chamei você para falar um pouquinho, explicar um pouquinho, porque tem gente que fala que vale qualquer coisa para conseguir clientes. E nós estamos hoje trabalhando justamente no processo de que eu preciso melhorar meu relacionamento. Não tem nenhum problema de nos conquistar amigos. Pelo contrário. Agora, ao invés de nós falarmos dar continuidade de como fazer inimigos, eu vou ser sincero. Porque não existe meio sincero. Como é? Eu acredito, eu não sei se a pessoa que escreveu isso e botou para as pessoas estava tentando alertar as pessoas para dizer, olha, não conte para as pessoas como você se sente, tudo. É diferente do que ser sincero. Uhum. Você falar, não vou contar exatamente como eu estou me sentindo, nem vou esconder, mas eu também não vou ficar espalhando que eu estou super feliz. Não é dizer que eu não deva ser feliz. Né? Porque aqui as frases foram infelizes, no meu modo de ver, no processo. Ser sincero na área de marketing. Hoje em dia é fundamental, porque as marcas estão entendendo que o mais importante é o valor. Uhum. Os clientes hoje se conectam com uma marca pelo valor que ele tem e o valor que a marca tem.
Então, se você não quer clientes sinceros e honestos, seja uma marca não sincera e não honesta. É esse valor que você vai conectar. Então, se você quer clientes sinceros, isso, óbvio, não significa que a marca vai ser blindada de pessoas que não sejam honestas e sinceras. Óbvio, a gente não pode se iludir dessa forma. Mas tanto pessoas quanto marcas hoje entendem que as pessoas se conectam com pessoas e com valores, e não o contrário. Então, e vamos tomar o nosso Por café, favor. porque isso aqui é a nossa hora do café ao vivo. Você toma Aprendi. Eu tomo forte. Vou me servir aqui. Enquanto nós vamos nos servindo, e você também vai se pegando o seu cafezinho aí, nós temos uma coisa interessante que deve ser a questão de que ele fala que ser inteligente. E ser inteligente hoje nós podemos chamar como? Principalmente trazer... Obrigado, querida. Nada. Principalmente trazer para dentro das organizações a melhor capacidade que eu tenho, as melhores dinâmicas que eu tenho, os melhores argumentos. Isso é ser inteligente. Não é ser gênio. Ninguém está procurando aqui ser gênio. Sim. Mas quando eu dou o meu melhor, quando eu tenho a melhor capacidade, eu consigo trazer para as pessoas o meu melhor. Exatamente. E eu vejo que muitas vezes o ser inteligente é uma das formas de buscar novos recursos. E eu digo assim, eu não sei tudo, mas eu posso ser inteligente ao procurar, por exemplo, a Nathalie, para a gente fazer um trabalho juntos e ter novidades que logo, logo vocês vão ficar sabendo. Porque eu não sou um especialista em marketing, mas eu conheço um pouco de marketing. Agora, tem gente que está se aprimorando nisso, buscando isso. Isso é o ser inteligente. Então, e eu só posso fazer isso se eu for sincero. Olha só que interessante. Se eu não for sincero, como é que eu vou ser inteligente? Como vou buscar a inteligência do outro para fazer as conexões, para melhorar a nossa capacidade de vida? Eu gostaria que você comentasse também alguma coisa disso. É muito engraçado isso, porque eu venho de uma geração, né, que o nerd ele era zoado, a pessoa inteligente era zoado. Então tinham pessoas que tinham medo de serem inteligentes justamente com medo de serem zoadas, né? E hoje a gente brinca que são os que mais ganham. Hoje a gente brinca que são os que mais ganham. Então, para entender que a cultura muda, o significado das coisas mudam e hoje ser inteligente não é só ter o conhecimento, é saber usar o conhecimento que tem. E como o professor Armando falou, dentro do marketing, a gente tem várias funções, então não é apenas uma função. Assim como dentro da produção de vídeo, a gente tem diversas funções. Então, desde o diretor até o editor, que é aquele que vai finalizar o material. E cada um tem uma inteligência. E essas inteligências em conjunto que fazem a obra primorosa, né? Que fazem um filme único, um filme publicitário único. Não só dentro da publicidade, mas N coisas que a gente vê ao redor de nós, né? Desde tecnologias simples que são utilizadas, inteligências que vieram, por exemplo, o nosso celular, por exemplo, Sim. veio da contribuição do Tesla, que é um cara que nem existe mais, nem existe mais. Então, esse conjunto de inteligências, como o professor falou, com sinceridade, faz muito, muito, muito sentido. No RH e na questão dos relacionamentos, eu lembro muito bem, eu até estava anotando enquanto você estava falando, que nós temos o famoso chá, lembram-se? Vocês devem se lembrar do chá, conhecimento, habilidade e atitude. Saber fazer e querer fazer já é alguma coisa que eu já entro na parte da elegância do meu trabalho. Ser elegante não é botar... O que é ser elegante? Não é botar uma roupa bonita, sair todo bem arrumado. Ser elegante é a melhor forma de me relacionar e utilizar os meus conhecimentos, as minhas competências,
junto com os meus colegas. Hoje não dá para dizer que você vai viver sozinho o tempo todo sem se relacionar com pessoas. Impossível. Impossível. Hoje não dá, a gente esbarra. Eu, inclusive, até brinco, talvez a gente esteja num deserto muito grande esbarrando com outras pessoas. Vamos ter contato com outras pessoas. Se estejamos em grandes cidades ou pequenas cidades, ou através desse processo que nós estamos tendo aqui. Então, o ser elegante é uma das formas de conquistar amigos, é de trazer o famoso chá. Eu sei fazer e eu quero fazer. Tá? Aí eu tenho uma pergunta. Faça. Opa, pergunta. O ser elegante seria aquela pessoa que ela acaba sendo um pouco mais diplomática? Então, é aquela pessoa que ela não vai entrar no meio de uma confusão, mas sim apaziguar a confusão. Seria isso? A pessoa, quando sabe fazer alguma coisa, ela busca soluções. Ela entra num conflito, e conflitos vão continuar existindo até o fim dos tempos, até que a gente saia, mas com a finalidade de verificar, observar e arrumar soluções. Ao invés de ela aprimorar o conflito, achar que o conflito... Bom, o conflito existe, é verdade. Nós estamos em conflito. Nós mesmos temos conflitos internos de melhorar, de fazer alguma coisa. Mas essas pessoas que sabem fazer, elas entram nesses processos com projetos de soluções, buscando melhorar as relações. E buscando, e até vou dizer uma coisa, até para ela própria. Eu quero me sentir bem. Então, se eu vou entrar num ambiente conflituoso ou cheio de problemas, eu vou entrar com a finalidade de arrumar soluções. E quando isso acontece, todo mundo cresce, todo mundo se desenvolve. Talvez esteja aí a grande elegância. E essas pessoas, elas nunca precisam ficar falando, eu sei fazer. Eles entram com aquilo que a gente chama de humildade. Ela simplesmente acontece. E, de repente, quando você acaba, você fala, nossa, que interessante, aquela pessoa nos ajudou tanto. E a gente não percebeu. Uhum. Percebe porque aparecem as soluções viáveis. E é isso que é interessante. Não vão buscar situações miraculosas, vão buscar soluções viáveis, que no fim acaba até alguém dizendo, nossa, mas foi um milagre aquela pessoa entrar aqui. E todos nós reconhecemos elas porque elas são pessoas agradáveis. Quando elas entram no ambiente, elas são agradáveis. Aí a minha pergunta para você. Todos nós podemos ser assim. Todos nós. Sim. Se a gente quiser, é uma questão de hábito. Eu brinco com o pessoal, às vezes, cumprimentar as pessoas, mas não cumprimentar por obrigação, mas cumprimentar porque você realmente quer bem aquela pessoa. Porque se ela fizer o melhor dela, vai estar diretamente ou indiretamente te beneficiando. Até o próprio rapaz que vende as passagens de ônibus aqui em Curitiba, nos pontos, nos terminais. Quanto melhor for o atendimento dele, melhor será para você, melhor será para a população. Pode ser muito pouco, mas é assim que a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Então, como fazer amigos é muito simples. Isso é interessante, porque existem muitos youtubers e social medias e tudo mais que criam como se fosse uma campanha, agora me fugiu a palavra, que é assim, eles entram num drive-thru, eles pagam o deles e pagam do carro que está atrás e mandam uma mensagem para a pessoa dizendo que essa pessoa é muito querida e muito amada, por isso que eles pagaram o lanche da pessoa que estava vindo atrás. E um desses caras, ele falou que a retribuição que ele não teve foi tão grande, a emoção que ele sentiu, tipo, aquela adrenalina de qual que vai ser a reação daquela pessoa, que ele não vai saber qual vai ser a reação daquela pessoa que está recebendo, de certa forma, esse presente, né?
E faz muito sentido, porque a gente se sente bem fazendo o bem, né? E as marcas hoje em dia, e se você tem uma empresa, que é o que eu te recomendo, é tornar essa sua empresa mais humana, o mais humana possível. Porque você vai atrair também pessoas mais humanas para dentro da tua empresa. Talvez não aquele cliente tão carrasco que quer também só sugar de você, mas você vai começar a atrair clientes elegantes, que está ali justamente atrás de uma solução e também para ser uma solução dentro da tua empresa. No nosso próximo etapa, a gente tem uma palavrinha que eu acho que é fundamental. Como ele fala, ser honesto. E aí eu digo, não existe meia honestidade. Ou a gente é totalmente honesto ou é desonesto. Ou você devolve os 10 centavos do troco ou você não devolve. Né? Eu gosto de falar, não existe meia gravidez, né? Ou a mulher está grávida ou não está. Então, essa frase, ser honesto, é fundamental para os relacionamentos, porque traz para a gente uma segurança, uma confiança muito grande quando você está tratando com pessoas honestas. E isto é base para o desenvolvimento de um povo, de uma nação, de tudo que a gente pretende. Então, gente, eu não vou entrar muito nessa questão do honesto, porque para mim é o seguinte, ou é honesto ou não é. Não tem meio termo. Porque aí se a pessoa falar, eu sou mais ou menos honesto, eu vou falar, e a sua parte desonesta? Porque tem, né? É como a questão da meia-verdade. A meia-verdade é meia mentira também. Né? Exato. Meio copo cheio, meio copo vazio. Exato, né? exato. Então, não existe esse processo da desonestidade. Para a gente se relacionar bem e ter amigos, ser honesto é fundamental. Óbvio, levando para o marketing, para a publicidade, hoje, as empresas, quando erram, elas precisam ser honestas e dizer, erramos, estamos nos retratando. Então, a gente vê muito isso. Então, até mesmo no telejornal, eles erraram ali, sei lá, algum dado, alguma informação, logo na sequência eles já entram pedindo desculpa, erramos, tal. E isso também é fundamental para a relação com o cliente, para a relação seja lá com quem for. É muito, 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 muito importante. Então, as marcas precisam entender isso, mas as pessoas também precisam entender isso. Precisam entender isso. Então, assim, se os 10 centavos de troco não é seu, devolva. Eu tenho uma história aqui, agora para a gente indo para a próxima fase, que é ser bem-sucedido. E foi interessante, eu não lembro quem foi, um dia, se alguém que estiver assistindo a gente lembrar, essa é uma história que eu ouvi e que eu gostaria de repetir. Um desses consultores um dia chegou numa palestra fantástica e para bater um papo com as pessoas e perguntou, era um grupo de estudantes, perguntou para as pessoas, vocês que estão terminando a faculdade e tal, quem de vocês acha que vai ser bem-sucedido na sua profissão? E praticamente 100% das pessoas levantaram a mão, todos empolgados. Aí a próxima pergunta que ele falou, quero que vocês sejam muito honestos. Na cidade onde vocês moram, onde vocês vivem, onde vocês vão atuar, ela vai ser uma cidade bem-sucedida, boa para se morar, boa para se investir e tudo? Já o número de pessoas levantou a mão menor do que anteriormente. O estado onde vocês estão morando vai ser bem sucedido, vai ter... Aí um grupo, menos da metade das pessoas levantaram a mão. E por fim, o país de vocês vai ser bem sucedido, vai dar condições de vocês trabalharem, de vocês serem felizes, tudo. Ou seja, o país será bem sucedido? E um número muito pequeno de pessoas levantou a mão e o consultor levantou e falou a pergunta final, como é que vocês poderão ser felizes, bem-sucedidos numa cidade em fracasso, num estado fracassado, num país de porcaria, num país, eu não vou repetir a palavra que ele usou,
mas num país que vocês imaginam. Como é isso? Então, ser bem-sucedido implica em que as outras pessoas também sejam bem-sucedidas. Não dá para ser bem-sucedido só eu, com uma coisa isolada no mundo. Eu quero que a sociedade fique, porque se eu for um grande comerciante e não tiver quem compre as minhas coisas, eu não serei um grande comerciante. Jamais. Né? Então, ser bem-sucedido. Como é que no marketing está se trabalhando isso, Nathalie? Ainda é algo bem complicado, principalmente pensando Brasil. Negociação no Brasil muitas vezes é vista com o outro lado precisa perder para que eu possa ganhar. E quando a gente fala em um negócio fechado, bem sucedido, é que ambas as partes ganhem. Então, se eu estou fechando um negócio com o meu cliente, eu vou fazer uma produção de vídeo para o meu cliente. A ideia é que eu entregue o que seja necessário para ele, mas que, em contrapartida, ele me pague o que é necessário para aquilo que ele precisa. Então, aqui no Brasil, a gente tem muito a política do desconto. E a gente esquece que, muitas vezes, de quem a gente está comprando, ela tem vários boletos para serem pagos para justamente efetuar aquela venda. Então, se o negócio ele não funciona para ambas as partes, ele não é um negócio bem sucedido. Ambas as partes precisam sair lucrando, mesmo que o lucro seja pequeno, mas ambas as partes precisam sair lucrando. Então, eu vejo que no Brasil a gente ainda está em construção disso, porque isso entra também ali na honestidade, na sinceridade, porque um negócio justo, um negócio fechado, bem-sucedido, ele passa por essas palavrinhas, que é honestidade e sinceridade. Então, não adianta um cliente chegar para mim e falar eu não tenho dinheiro, mas na verdade ele tem. Então, não faz muito sentido, né? Então, se ele quer uma Ferrari, ele vai ter que pagar pelo preço de uma Ferrari. Então, você não vai ganhar desconto na Ferrari. Então, não adianta você... Não, eu interessei, foi um negócio interessante. Eu brinco com o pessoal quando eu estou dando aula e pergunto para o pessoal, vocês gostariam de ter uma Ferrari? Todo mundo fala, eu gostaria de ter uma Ferrari. Bom, mas a Ferrari só tem uma coisa. Vou te oferecer a Ferrari com 90% de desconto. Então, se a Ferrari custa R$1 milhão, você vai pagar só 100 mil, você topa? Tem um monte de gente que olha e fala, não, peraí, alguma coisa está errada nessa história, né? Esse cara está querendo ganhar. Isso aí tem alguma coisa, tem mutreta, né? Então, você falou uma palavrinha mágica, ganha-ganha, né? O ganhar significa, não é que eu vou ganhar mais do que o outro, mas eu vou ganhar aquilo que é bom para mim. E eu vou deixar outra pessoa também dizer o que ela quer ganhar. Prosperidade para ambos. Exatamente. Prosperidade para ambos. Bom, e aí tem a última palavrinha que a gente está chegando. Ser feliz. Puxa vida, então se eu quero arrumar amigos, eu preciso ser feliz? Sim. Infelicidade é alguma coisa que não atrai ninguém. Eu não sei se acontece com vocês ou acontece com você, Nathalie, quando a pessoa começa a mostrar para mim que está insatisfeita, que a vida não sei o quê, que ela está, né? Nasceu pobre, não casou com alguém pobre, está morrendo de... Eu procuro me afastar dessa pessoa, porque a gente sente que é contagioso às vezes, né? A pessoa está muito mal. Não significa que a gente não possa ajudar a pessoa quando ela quer. Mas ser feliz é fundamental, buscar a felicidade. E a felicidade, a alegria atrai outras pessoas para o seu lado. Elas vão, mesmo que seja num primeiro momento com um pouquinho de inveja, mas no segundo momento ela começa a falar, poxa, interessante, essa pessoa, mesmo tendo tanto ou pouco do que eu julgo que eu deveria ter, essa pessoa é feliz. Sim, sim. E marcas felizes atraem muito. Não é à toa que a Coca vende há mais de 150 anos. Se eu não me engano é isso, 130 ou 150 anos. Uhum. E tanto que eu estava vendo uma notícia que agora a Coca criou o Dream World,
que é um mundo feliz, um mundo de felicidade. Então vai ter um produto novo. Então a Coca está lançando um produto que é justamente falando dos sonhos, né? E é uma marca que vende há muito, muito, muito tempo. E ela vende justamente fazendo isso. Ela nunca fez uma propaganda, por mais que às vezes a propaganda ela comece de certa forma triste, logo na sequência você já vê que aquilo termina com uma harmonia que faz muito sentido, e é isso que as pessoas buscam, é isso que as marcas buscam. Então, é isso que você falou, gente feliz não incomoda, muito pelo contrário. Não, atrai. A felicidade é uma coisa bonita que atrai. Então, o meu colega do RH que escreveu Como Fazer Inimigos, ele provavelmente não estava querendo fazer inimigos, ele estava querendo fazer amigos. Só que acho que ele foi infeliz ao soltar isso aqui e alguém chegou e falou, realmente, nós estamos passando por um momento de transição, isso é verdade, Sim. Um momento difícil, não é só aqui no Brasil que a gente fala, em vários lugares do mundo nós estamos tendo dificuldades, isso a gente pode avaliar, eu não estou aqui para defender nenhum lado nem outro, mas eu quero defender a ideia de que a gente pode fazer amigos, aceitar a diversidade, aceitar que existem modos de pensar diferentes e que tanto vocês que estão nos assistindo quanto nós que estamos aqui podemos fazer amigos o tempo todo. E é através dessa amizade, respeitando as diversidades, respeitando as diferenças, que a gente cresce enquanto um povo, a gente evolui enquanto ser humano. Né? Nós somos seres que temos um processo de evolução muito grande ainda. Tá? E é justamente neste ponto que eu acho que nós estamos pecando um pouquinho, precisamos estar um pouquinho, lembrar de que as pessoas podem ser felizes. E ser feliz cura. Exatamente. Né? Exatamente. Nós temos exemplos aí daqueles médicos que fazem um trabalho com as crianças e até com adultos, né? Como é que chama eles? De ludoterapia, de Não, eles vão, se vestem de palhaços e vão nos hospitais. Eu esqueci o nome. Eu também esqueci o nome, mas depois se quiserem mandar, que faz um trabalho muito inteligente. Nas escolas, em algumas escolas, já estão fazendo um trabalho muito legal de aproximação das crianças com as diversas metodologias e trabalhando muito a cooperação e não a competição. Não tem nada de mais competirmos, mas cooperarmos será um momento muito maior de crescimento para a gente. Tá? E funciona. Harvard estudou a felicidade durante muito tempo, que tem inclusive um livro, Jeito Harvard de Ser Feliz. Exatamente. Mas isso faz muito sentido. A empresas, marcas e tudo mais entendem que um funcionário feliz ele rende muito mais. Sim. Então, um funcionário feliz ele traz lucro para a empresa. Um dono de empresa feliz ele traz mais lucro para a empresa. Então, óbvio, ninguém digamos, é palhaço o tempo todo, de estar o tempo todo rindo, o tempo todo sorrindo, porque né, todo mundo passa por momentos, mas entender que realmente é só um momento, uma fase ruim, que isso vai passar e nesse caso de a gente estar dando risada o tempo todo, a gente chama assim, não é ser eufórico, Exato. mas é ter um controle legal. Eu quero, para terminar esse nosso bate-papo, quero contar uma história muito rápida, acho que vai ser legal para a gente terminar. Eu trabalhava numa empresa que aparecia um sujeito toda vez que ele tinha um problema sério mental e que ele se dizia dono do país, que ele era dono do Brasil, que ele era o presidente do Brasil, que ele era descendente dos reis do Brasil. E toda vez que ele chegava lá, tinha uma pessoa que o atendia, né? Embora ele quisesse tomar conta, dizer que eu quero meu dinheiro, não sei o quê, ele saía de lá feliz. Saía de feliz porque ele tinha um atendimento, uma forma de relacionamento que o respeitava dentro das condições que ele tinha. A gente entendia que ele era uma pessoa doente, que tinha um problema sério, e que uma vez por mês ele ia aparecer para pegar o dinheiro dele porque ele era o rei do Brasil.
Então, a pessoa que eu atendia fazia isso com uma vontade, com alguma coisa diferente, e isso fazia com que as pessoas crescessem. Então, era a única que tinha paciência de conversar, de entender, e ao invés de entrar em conflito e botar para fora, como já tinham acontecido algumas vezes, ela acolhia. E esse acolhimento faz com que a gente cresça. Então, empresas que fazem o acolhimento, empresas que querem arrumar amigos, né? Sejam sinceros, sejam inteligentes, elegantes, honestas, bem-sucedidas e pessoas felizes. Tá? Para terminar, as suas últimas palavras, o que você gostaria de trazer como recado para os nossos amigos que estão assistindo? Cada empresa dentro do Brasil é fundamental porque geramos empregos, geramos condições melhores para o nosso país, que é exatamente o conto que o professor Armando trouxe do que adianta eu ser bem-sucedido se tudo à minha volta não está bem-sucedido, do que me adianta ser feliz se tudo à minha volta não está feliz. E as marcas começarem a entender que o marketing está dentro desse processo. No Brasil, as empresas brasileiras, principalmente as pequenas e as médias, professor Armando, não levam o marketing tão a sério. Geralmente buscam o marketing quando a empresa ela está quase que no fundo do poço. É muito ao contrário, é justamente quando você está no alto que você precisa manter essa estratégia dentro da tua empresa. E essa estratégia, principalmente de tornar a sua marca mais humana. Tem negócios que é um pouco mais difícil de trazer isso, mas é super, super possível. Então, não faça inimigos pelo caminho, muito pelo contrário, faça muitos amigos pelo caminho. E invista nessa estratégia de fazer amigos pelo caminho, né? Acho que é a melhor estratégia tanto para pessoas quanto para empresas. Acho que esse seria o melhor recado que eu poderia deixar. Bom, dados da Nathalie vão estar nas redes, né? Então, só confirmando, nós vamos estar no Instagram, vai estar no Facebook, no LinkedIn, no YouTube. Então, todos os dados para entrar em contato com a Nathalie, a nossa convidada de hoje, tá? Na próxima Hora de Café, na próxima semana, na próxima sexta-feira, nós vamos estar trazendo para vocês o Everton falando sobre gestão financeira para médicos, terapeutas e profissionais liberais. Não percam isso. Seu café sempre adoçado ou não, com informação. Se o papo é bom, o café desce redondinho. Acompanhe a nossa Hora do Café e envie sugestões e compartilhe.